Bom, então vamos lá para a quinta aula do algodão. Quinta aula de culturas anuais, vamos falar do algodão. As regrinhas de sempre aí vocês já sabem, né? Os testes, o teste, no caso, na sexta aula, né? Na próxima semana, libera o teste da aula 5 e 6, material complementar, as dúvidas nós já vamos, durante a aula, aí, esclarecendo. Cotonicultura. A lavoura de algodão é a cotonicultura, né? Cotton de algodão. O produtor de algodão é o cotonicultor. Então, por isso que chama cotonicultura, né? O algodão é antigo, lá 4.500 anos antes de Cristo. São os primeiros relatos aqui nessa população antiga, aqui no, os maias, os incas, aqui no Peru, né? E Guatemala, Honduras, enfim. Opa, já se encontraram vestígios de algodão, de fibras de algodão, 4.500 anos antes de Cristo, 6.500 anos atrás, já se tem histórico aí de utilização do algodão pela civilização aqui no sul no norte da África. E aí veio para o Brasil. No Brasil, o ciclo do algodão começou aqui no Nordeste, depois veio para São Paulo e Paraná, mas é um ciclo econômico importante, sucedeu o período econômico dos minérios, né? Aquela fase lá de Minas, de exploração de minério, lá de Ouro Preto, na época do, do Império ainda, né? O algodão foi a primeira cultura, junto com a cana, que foi moeda muito valorizada, né? Na época que não tinha milho, não tinha soja, era algodão, cana e café. Eram as principais culturas do Brasil assim que chegou, né? E com a evolução da indústria têxtil, o algodão foi tomando cada vez mais espaço, né? Já lembrando que a finalidade principal do algodão é fibra, né? Diferente do que nós falamos até agora, soja, algodão e milho, que a finalidade ou é ração ou alimentação humana, o algodão é uma cultura anual que não é para alimentação, é uma cultura exclusivamente têxtil, né? A gente vai ver que o caroço ainda tem a parte, vamos falar, para consumo de alimentação, que é o óleo, né? O óleo do caroço. O óleo também para fazer ração. Desculpa, o caroço também, o farelo, para fazer ração. Mas a produção principal do algodão são as fibras. Então, na década de 90, adentrou o Centro-Oeste e aí encontrou o lugarzinho querido do algodão no Brasil, que é na região Centro-Oeste, né? Ali Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Na época, em 1990, que nós estamos falando aí há 30 anos atrás, por que que lá no Centro-Oeste, né, se encontrou o seu local onde viria a ser o maior produtor, né? Primeiro, clima e topografia favorável, aquele velho conceito, né, de cultura anual, terrenos planos, por conta do rendimento, de plantio, de colheita, de tratos, tem que ser rápido, porque cultura anual são ciclos curtos, poucos dias, então não temos tempo para ficar fazendo um plantio demorado, para ficar fazendo uma colheita demorada, né? Porque se você fizer um plantio de baixo rendimento por hectare, você chega lá no final da fazenda, no começo da fazenda, a planta já está grande, né? Então, terrenos planos proporcionam altos rendimentos necessários às culturas de ciclo curto, que é o caso do algodão, além do clima, né? E outra, no governo do Mato Grosso, teve um programa de fomento ao algodão. Eu não lembro a tradução exatamente, mas é um programa de algodão mato-grossense, se eu não estou enganado, uma lei de 1997, onde se incentivava o plantio e a implementação, ou seja, levar, introduzir a cultura do algodão lá no Mato Grosso. Então, o governo incentivou, o governo estadual, né, incentivou a produção
de algodão naquele estado, e com isso vai toda a tecnologia, né? Quando o, o governo financia, cria programas de financiamento, de incentivo ao produtor, as fábricas vão tudo junto, né? A gente vê muito na irrigação. Quando o governo leva infraestrutura de irrigação, as empresas de irrigação correm atrás, né? É, né, que nem pega lá no Nordeste, onde tem aqueles programas novos lá de irrigação, no São Francisco e tudo mais. As empresas de irrigação vão para lá junto, né? Aí e é assim que funciona a questão de extensão, de incentivo, né? O governo leva até a porteira. Da porteira para dentro são as empresas particulares, né? As revendas, os representantes, né? Seja do que for, né? Que nem falo, o governo deu incentivo para você plantar. Agora, quem vai lá levar os produtos, as sementes, os equipamentos são as empresas privadas, né? Mesma coisa de irrigação. O governo leva a água até a porta da sua fazenda. Agora, da fazenda para dentro, aí as empresas privadas têm que ir lá te vender, você tem que ir lá comprar, né? Ainda bem que é assim, né? Porque imagina se o governo também fosse te vender os equipamentos, como que não ia ser burocrático o sistema, né? Então é assim, quando há incentivo, vai toda a tecnologia vai junto, né? Então, no mundo, a importância do algodão são as fibras. Então, veja um número aqui, desde 1950, cresce 2% a produção de algodão no mundo. Todo ano cresce 2%. Por quê? Vestuário, modernização de vestuários, aumento da população, precisa se vestir, né? Então, olha lá, produzido em mais de 60 países, com destaque para China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Brasil. Então, aqui, quem mais produz algodão no mundo? 27% do algodão é produzido na Índia, 23% é produzido na China, 13% nos Estados Unidos, e depois vem o Brasil em quarto, porém com 6%. Então, veja que nós somos o quarto maior produtor. Porém, a Índia e a China já é exatamente a metade da produção mundial fica lá por conta da Índia e da China, e não por menos também, porque considerar que quase metade da população está nesses dois países, né? Vamos pôr a média aí 1,5 bilhão cada um, 3 bilhões dos 7 bilhões de habitantes, 3 bilhões estão aqui na China e na Índia, né? Então, portanto, esse gráfico de baixo, aqui está pequeno, mas é o consumidor. Veja que o Paquistão, a China e a Índia são os maiores produtores e os maiores consumidores. Veja que a China produz 23% e consome 23% do algodão. Ou seja, produz 23% do algodão mundial vai para os próprios chineses. É o que eles produzem, eles não exportam nada, fica tudo para eles, né? E na Índia ainda falta um pouco, usa 2% ainda, importa, porque eles produzem 27% e consomem 29% do algodão mundial. Ou seja, mesmo produzindo quase um terço do algodão do mundo, a Índia não é o suficiente. Por quê? Mesma coisa, né? População elevada e vestuário. Aí chega os Estados Unidos, aí você pergunta o que os Estados Unidos aqui some, o Brasil some em termos de consumo. Nossa população é menor que a Índia e a China, mas tem uma outra que países um pouco mais com a renda, apesar do Brasil, se comparado com Índia, a renda per capita é maior. Então, a utilização de fibras sintéticas, né? Aquelas fibras que não são de algodão. Fibra sintética, essas de atleta, short, de nylon, essas coisas. Então, países que conseguem um pouco mais de nível, que nem Estados Unidos, aqui no consumo, os Estados Unidos some. Eles são eles são os terceiros maiores produtores de algodão no mundo, mas não estão entre os maiores consumidores. Por quê? Porque eles utilizam muitas roupas de fibras sintéticas e não de algodão puro, que é mais barato, que são os países maiores aí, Índia e China, e consomem o algodão em produto mesmo, o algodão verdadeiro, a fibra verdadeira, não sintética, né?
Então, daí, quanto mais azul, mais produtivo, maior produtividade, maior produção, desculpa, de algodão. Então, veja aqui, quem mais produz é o Mato Grosso. Quase que metade da produção de algodão no Brasil está no Mato Grosso, aí tem na Bahia, depois vem Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas, depois os estados em azul mais claro, né, incluindo São Paulo e Paraná. Mas veja que a produção é muito. Veja que aqui, o Mato Grosso produz 4 milhões e 500, está no outro slide, lá nós vamos falar isso. 4 milhões e 500 mil toneladas só no Mato Grosso. É algumas definições que a gente tem que estar familiarizado. O algodão ele é comercializado em algodão em caroço ou algodão em pluma. Né? Então, vocês sempre vão ouvir cotação, vão ouvir comércio, vão ouvir mercado de algodão em caroço ou algodão em pluma. Eu esqueci de falar ali atrás dos países que menos consomem, né? Eu falei da fibra sintética e da lã. Também no Brasil e Estados Unidos utilizam muita lã, como fibra têxtil também, né? Então, outros países, igual a China e a Índia, não usam nem lã nem fibra sintética, usam algodão, por isso que eles são os maiores produtores e consumidores. Então, em termos de mercado, comercialização, o algodão é denominado em caroço e em pluma. Em pluma é algodão já beneficiado. O algodão em pluma é só fibra, fibra pura. Algodão em caroço, como o próprio nome diz, né? É o algodão com o caroço e as sementes, né? Nós vamos ver um pouquinho de mais detalhe aqui, ó. Aqui está o algodão em caroço. Aqui está o algodão em pluma. E esse é o caroço de algodão. Então, veja que os três têm mercado. E qual que é a produtividade do algodão em caroço? 3.779 quilos por hectare. Algodão em pluma, ou seja, esse aqui de cima beneficiado, né? Sobra aí 1.507. E caroço de algodão, 2.100 quilos por hectare. Então, essa é a média de produtividade no Brasil. Se for para a produção de algodão em caroço, 3.700, produção de algodão em pluma, 1.500 por hectare. E em caroço, 2.100 quilos por hectare. A gente sabe que o caroço ele é comercializado em arrobas, 15 quilos. É uma convenção internacional, né? Igual no a soja, açúcar, né? Saca de 50 quilos, 60 quilos. O algodão ele é comercializado em arroba. Então, fazendo a continha aqui, né, 3.700 quilos por hectare, equivale a 251 uma arroba por hectare, 100 arrobas de algodão em pluma ou 140 arrobas de caroço de algodão por hectare. Então, aqui uma cotação, desculpa que eu não atualizei essa cotação no mês de maio, uma falha minha aí, não ter atualizado, isso aqui está a cotação de abril, de janeiro, mas desse ano, né? Então, veja aí, ó, algodão em pluma, R$ 130 arroba. E um caroço de algodão, R$ 1.200 a tonelada. Então, vamos atentar isso, né? Então, aqui, 1.300 R$ 130 é a arroba. Aqui o caroço é 1.200 a tonelada. Né? Então, veja que aí, se a gente fizer uma conta, quem está com a calculadora aí? Faz para mim aí. R$ 130 arroba do algodão em pluma, considerando a média de 1.500, não, de 100, vou fazer conta. Em pluma, 100 reais, 100 toneladas, 100 arrobas por hectare. A 130 dá 10.300, isso, né? Aumenta 2 zeros, 1.300, 13 mil. Então, veja aí, se é R$ 130 por arroba, no hectare produz aí, em média, vamos pôr aqui 150, né? Quando isso aqui é de janeiro, 150. Então, dá aí um retorno de 15 mil. É uma receita bruta, em média aí de R$ 15.000 por hectare do algodão em pluma.
Aí tem o custo de produção, né? Mas você vê que é uma cultura rentável, né? Quantas arrobas dá por hectare? Sem arroba. 100. É, sem arrobas por hectare. Então, daí 15 mil. O cara coloca uma pedrinha na hora de colher, dentro do saco. Esconde lá dentro do fardo, né? Já viu isso? Não? É, vai passar no beneficiamento, né? É. Mas, se quiser, o fornecedor de cana não põe com a terra junto? Hã? Não vem cana com Doutor, terra? falando em fornecedor, É. hoje eu lembrei agora, tinha uma haste de subsolador dentro da moenda da usina, né? O fornecedor de cana inteira carregou junto, passou pelo processo inteiro e caiu na moenda. Não acredito, rapaz. Ele pegou, estava no meio do monte de cana e pegou com a carregadeira. Carregou cana de terceiro, caiu dentro da moenda. Tava na reunião hoje lá, o Não mecânico acredito. tentando entender como que foi parar lá aquela haste, com unha Não, e mas, tudo. tipo, ver, porque o eletroímã não é capaz de puxar um. O que que você falou? Era uma haste do subsolador? É grande pra caramba. Grande pra caralho. Então, o ímã não conseguiu puxar, né? Porque passa na Não, esteira tem um ímã. O ímã não puxou. Você vê que coisa, rapaz. os E caras Se fez for muito reunião pra pesado, entender não como puxa, foi né? parar lá. eu acho que como Pesado, que né? o cara da carregadeira também não sentiu, né? A hora que ele soltou, não viu? Caiu uma haste lá no caminhão, não? Não vê, né? A cana inteira, isso aí? Cana inteira. É, cana inteira de terceira. A da Ixi. usina é tudo picada, né? Aham. Mas só pode ter sido de inteira, né? Porque a inteira é terceira para descobrir qual é o terceiro que fez essa Qual que cagada. é? E outra, ele vai começar a pôr uns É ferro só pegar velho, o né? caminhão, né? É que se ele fizer a conta, o ferro velho paga no ferro 10 centavos, aí ele faz a conta, ó, se tu entrar no valor da cana, vai pagar aí uns R$ 2 o quilo, então vale mais entrar na cana, fazer peso do caminhão de cana, que vender de sucata. Sabe que uma vez, sabe que essa é difícil de acreditar, mas como eu vi, pode acreditar. Um pneu de trator, pneu grande atrás do trator, você acredita? Dentro da moenda? Dentro da moenda. E é sabotagem isso aí. Falar que não foi dentro da moenda, não. É da, da esteira que leva a cana e né, lá do tombador do hilo, né? Caiu no hilo, aí caiu na esteira que sobe, tava indo para moenda, mas deu tempo de segurar. Mas pode ser uma sabotagem. O cara fala que não viu que o monte tá certo, que era um baita. Mas quem pôs lá dentro, entende? Quem pôs lá dentro foi sabotagem, né? O cara da carregadeira pode não ter visto à noite aquele monte grande. Sei lá, também difícil não ver. Mas enfim, já vi isso também. Bom, vamos lá. Então, isso aí, ó, 15 mil de receita bruta de algodão por hectare, considerando esse preço de janeiro, né? Então, hoje já é mais. E 1.200 por, por tonelada, sendo que no hectare produz 2 toneladas de caroço, então dá aí R$ 3.000 de caroço e mais 15 mil de algodão em pluma. É uma cultura rentável, né? Então põe aí Mato Grosso, maior produtora, 1 milhão. Ó, imagina isso, hein? 1.800.000 toneladas de algodão, hein? Algodão que não pesa nada. Tá vendo que o Mato Grosso aí é disparado o grande produtor de algodão no Brasil, né? São Paulo está aqui em oitavo, só com 24 mil toneladas de algodão, inexpressível, né? Perto do Mato Grosso aí. Eu acho que o Mato Grosso entra tudo aquilo que a gente tem sempre falado, né? Algodão, milho e soja. É os três que se revezam lá. Então, isso é a importância econômica do algodão. Está no mercado têxtil e vestuário. O resto das culturas, da cultura, ou seja, o capulho, a maçã, feito para alimentação, o caroço, a silagem, né, a parte verde, o caroço, óleo, óleo de algodão, é rico em proteína. E o bagaço de farelo ou torta, bagaço de caroço para ração animal, com 40 a 45% de proteína bruta. Você vê que é um produto com bastante proteína, né?
A fibra, querem dizer, né, para tudo aí que vai tecido, desde cobertor, estofamento de carro e tudo mais. Então, o nome científico da a espécie mais plantada, né, gênero e espécie, é a espécie Hirschsprung. O gênero do algodão, o Gossypium hirschsprung é o mais plantado. 80% da produção mundial é o Gossypium hirschsprung. Depois tem o Gossypium barbadense, o Gossypium herbáceo e o Gossypium arbóreo. Por que que esse aqui é o mais... Além das questões agronômicas, ele produz mais, e o grande detalhe é o tecido mais barato. Por quê? O que que transforma o tecido barato ou caro? O tamanho da fibra, né? Um tecido, aqueles tecidos mais nobres que os sheiks usam, tem fibras longas. Fibras longas e extras longas são mais caras. Que é a beneficiamento, separa essas fibras maiores, é mais difícil de produzir, a produtividade, o sistema de produção, vamos falar, tem que estar nos trinques para o algodão produzir fibras longas. No sistema daquele plantiozão que a gente está acostumado a ver, produz fibras médias. Fibras curtas não tem mercado, mas fibras médias é a maioria do mercado, que é o tecido comum que a gente usa, camiseta nossa, a nossa camisa polo. Não tem lá quando tem aquela camisa mais chique, mais soltinha assim, quem já leu atrás da etiqueta lá escrito fio Tem 120. uma que tem algodão egípcio, né? 120, Isso, 150, 180. isso, exatamente. Então, essas roupas aí, fio 120, fio 130, são o que é? O tamanho das fibras mais longas. Então, são mais caras no mercado, e o tecido é mais caro, a roupa é mais caro, e a venda do que ele produz é mais caro, tá? Mas a maioria que produz o Hirsuto são fibras médias. Lá para frente nós vamos falar um pouquinho mais da classificação das fibras. Então, o algodão é uma planta, tem espécie que é perene, né? Mas ela é, via de regra, anual, com raiz pivotante, porque a folha larga é uma dicotiledônea, tem poucas raízes secundárias, ela tem a raiz principal, esse é o cotilédone do algodão, né, que germina primeiro, é a semente, não é a folha, é o cotilédone, né? Então, aqui, você vê que o algodão, ele tem basicamente só a raiz principal, ele tem poucas raízes secundárias, né? A haste dele principal é a que sobe o caule e desce reto para a raiz, e a raiz, ela tem 2 ou 3 vezes mais do que a parte aérea. Veja que veja, ó, 35 centímetros da planta, a raiz tem 90. Então, aqui já nos chama a atenção para preparo de solo profundo, solos profundos, ou seja, solos argilosos profundos, né? São solos mais fundos, são os argilosos, né? Solos arenosos, de regra, são mais rasos. Então, o algodão, vai ver um pouquinho mais para frente também, mas já adiantando que são para solos bons, solos profundos, solos argilosos. Então, a raiz chega a 2 metros de profundidade, pode chegar. Aqui é o grande lance do algodão, da planta, né, que a gente tem que familiarizar. O algodão ele tem 2 tipos de ramo, o ramo vegetativo e o ramo frutífero. O ramo vegetativo não produz, ele só vegeta, ele só cresce. É o segundo, terceiro ramo lá na base, lá embaixo, na haste, além da haste principal. Então, a haste principal e os 2 ou 3 primeiros ramos lá embaixo não produzem, porque eles são ramos vegetativos. E o ramo frutífero, esse sim que produz. Então, lá no teste, lá vai ter uma perguntinha lá disso aí, qual que é o ramo que produz, qual que é o ramo que não produz. O ramo que produz é o ramo frutífero, também chamado de simpodial. Nós vamos ver alguns slides aí adiante, um pouco melhor disso. Então, o ramo frutífero, ele é aquele que cresce perpendicular à haste, são os ramos, né? E são aqueles que produzem flores. Os ramos vegetativos, eles só crescem e não produzem flores, e são chamados de monopodial. Então, ó,
vai ter uma perguntinha lá mais ou menos assim. Quais são os ramos que produzem no algodão? São os ramos simpodiais ou frutíferos. Os ramos vegetativos ou monopodiais não produzem. Tá? Então, lembre-se disso. Não é todo ramo do algodão que produz. Então, vamos lá ver qual que é. Nesse exemplo aqui, ó. Qual que é o ramo que não produz? O ramo principal, ele não produz flores. Ele produz os ramos. E aqui, nessa imagem aqui, ó, esse ramo aqui, ó, ele não produz. Mas ele produz a gema, que vai produzir um grão, e vai produzir flor. Então, veja assim, ó. Vamos lá. Esse ramo aqui que eu estou passando o mouse, ele é um ramo vegetativo. Esse não produz. Mas do ramo vegetativo, nesse caso, está brotando um ramo secundário, que é o simpodial. Esse produz. Ramo monopodial não produz. Então, no meio da planta do algodão, existem ramos monopodiais que não produzem. Tá? Geralmente, eles estão lá embaixo, mas podem estar mais para cima também. Então, sempre isso, grave sempre isso. No algodão, ramo vegetativo ou monopodial não produz. Ramo frutífero ou simpodial é quem produz flor e fruto, tá? Então, veja que aqui, ó, esses ramos aqui, esse aqui, eles já são os frutíferos, porque eles estão dando flor. Esses aqui, eles vão dar flor, né? No desenho aqui, no exemplo, eles vão dar flor. Esse aqui não vai dar flor, mas os que estão nascendo do vegetativo vai dar flor. Olha aqui uma foto, ó. Aqui dá para ver, ó. Esse ramo aqui, ó, é o vegetativo, ó lá, tá dando flor, vai dar algodão. Tá vendo que esse ramo aqui, ó, ele tá saindo lá de baixo, ali, mas ele tá cruzando tudo aqui, ó. Esse aqui não dá flor. Esse aqui não dá flor. Mas esse dá, tá vendo a diferença? Então, ó, esse ramo é o simpodial, com flor. Ramo reprodutivo, ramo frutífero. Esse ramo aqui é o monopodial, e não dá flor, não é frutífero. Tá? Então, o algodão tem esse detalhe. Alguns ramos para o meio, ele é não frutífero, não produz flor. Folha, de 3 a 5 lobos. Lobos é cada página, cada lance aqui de folha, né? Que é 1, 2, 3 lobos, né? E eles saem de forma alternada. De forma espiralada. A gente vai ver que o algodão ele cresce de forma espiral. Já vamos chegar lá. Então, eles saem alternados nos ramos frutíferos, né? Eles saem uma folha para cima, uma folha para baixo, alternado. As flores é assim. Primeiro dia ela é branquinha, segundo dia que ela já está fecunda, ela vai ficando com vergonha, vai ficando rosadinha. 3 a 4 dias após fecundada, ela fica mais vermelhinha ainda. De 5 a 7 dias, ela cai e forma a maçã. Então, as flores são completas, no sentido que elas têm a parte macho e a fêmea, é o estigma feminino e o pólen masculino, aí desce para o óvulo, que vai formar a maçã. No que ela se fecunda, a gente brinca, né? A folha que é branquinha vai ficando, depois que ela está fecundada, engravidou, ela vai ficando rosinha. Aqui, ó. Aqui ela é branquinha, ela vai ficando rosa, fica vermelha, fica roxinha e cai. Dando origem ao fruto, que é o capulho. Desculpa, que é a maçã. Falei errado. Isso aqui, o fruto verde, depois que caiu a folha, forma o fruto. O fruto é chamado de maçã, que é esse aqui. Quando a maçã abre, forma o capulho. Então, ó, isso aqui é um capulho de algodão. Isso é uma maçã, isso é um capulho de algodão. Esse aqui eu pus essa foto só para ver que, atualmente, existem algodões coloridos. Por quê? Ora,
Se você vai fazer uma camisa marrom, você não precisa tingir esse algodão, já está na cor. Né? Imagina se você conseguir, que já estão conseguindo, né, fazer um algodão vermelho. Você não vai gastar com tintura, não vai. O processo de tinturaria é um processo, além de oneroso, ele é altamente poluente, porque descarta muita água com produtos de tingimento, né? Então, para a indústria têxtil, o processo de tingimento é, além de oneroso, é altamente poluente, tem que tratar muito resíduo, é caro. Então, qual que é a ideia de fazer algodão colorido, igual esse aqui? Já tem cultivares hoje que a gente compra, ele é marrom, bege, meio marronzado aqui. Exatamente, não precisa tingir, já sai da cor do tecido. Então, aqui, a maçã, ela tem fruto cônico, pontiagudo, e o capulho, ó, 3 a 5 lojas. O que é loja? Lá atrás, na folha, nós chamamos lobo. Aqui nós chamamos loja. O que é loja? Cada um desse chumacinho aqui, desse massinho, é uma loja. Então, aqui, ó, tem 5 lojas. Então, o capulho do algodão tem de 3 a 5 lojas. Esse capulho da foto é um capulho de 5 lojas. Dentro de cada loja dessa, tem 6 a 8 sementes. Então, ó, 5 lojas, cada loja 6 a 8 sementes, que é o caroço de algodão, que é aqui, ó. Então, veja aqui, aqui é um capulho, aqui não dá para ver, mas pode ter 3 ou 5 lojas. Dentro de uma loja, que é uma loja cortada ao meio, que é um massinho, né, um massinho de algodão, aqui tem, ó, 2, 4, 6, 8 sementes. E é o caroço, a semente, ela vem em volta de uma penugem, um linterzinho de pelo, né? Então, dentro de cada loja tem 6 a 8. Aqui é uma semente tratada, aqui é a semente antes de retirar o pelinho em volta dela, o linter em volta dela. Então, a fibra do algodão é a parte comercial. Qual que é o valor dela? Comprimento, finura, maturidade e resistência. Fala finura, né? O correto seria espessura. Mas como o que interessa é a espessura fina, então já fala finura de vez, né? Porque o termo portuguesmente falando, finura é estranho falar, né? O correto é diâmetro, espessura, né? Mas como o diâmetro desejado é o fininho, então já fala direto finura, né? Então, a fibra, a qualidade da fibra do algodão se dá quanto maior o comprimento, mais fino e com maior resistência, ou seja, uma fibra longa, fina e resistente. É o que todo mundo quer, né? A gente dá até para imaginar uma camisa como fica mais bonita, né? Uma fibra longa e fina. É isso que dá mais valor, é isso que é a maior qualidade do algodão. Então, as fibras se classificam. Fibras inferiores são as que têm 2,2 centímetros, né, 22 milímetros. Fibras curtas, de 2,2 centímetros a 2,8 centímetros, né, ou 22, 28 milímetros. Fibra média, de 28 a 34 milímetros, e fibra longa com mais de 34 milímetros, ou seja, 3,4 centímetros. É uma fibra considerável, né? 3,4 centímetros. Então, acima de 3,4 centímetros, são consideradas as fibras superiores, as fibras de alto padrão para tecidos, tá? Então, para fazer fibras longas, tem que conhecer a cultura, porque quem vai fazer a fibra ficar longa somos nós. Ou seja, dando as condições ideais para que a cultura se desenvolva da melhor maneira e produza fibras longas. Quer dizer assim, que uma lavoura com praga, pouco adubo, faltou água, faltou adubo, não vai produzir fibra longa. Agora, uma cultura totalmente bem manejada, com a cultivar de fibra longa, você consegue produzir fibra longa com alto valor de mercado, tá? Então, por isso, tem que conhecer o algodoeiro, conhecer as práticas de manejo, entender a função em cada estágio de desenvolvimento, assegurando assim a rentabilidade. Então, a planta ela tem hábito de crescimento indeterminado, que a gente já sabe, é aquele que continua crescendo depois que dá flor.
A gente já sabe, então, que ele tem dois tipos de ramos, os vegetativos e os reprodutivos. A gente quer ramo reprodutivo. A gente não quer ramo vegetativo que não produz, a gente quer ramo reprodutivo. Várias etapas fenológicas acontecem junto, crescimento inicial e vários frutos do mesmo ramo. É isso que a gente quer. Com relação aos estágios fenológicos, né, que a gente vem sempre falando, na soja, no milho, no feijão, nós falamos de estágios fenológicos, no algodão também tem os estágios fenológicos, que são diferentes, né? Lembra que todos os outros que nós vimos são estágio V, estágio E, de vegetativo e de reprodutivo. No algodão é completamente diferente, por quê? Porque a gente está falando de grãos, né? A gente está falando de estágio, não tem aquele estágio reprodutivo. Na soja, no milho, no feijão, tem o estágio reprodutivo que é de produção de grãos. Aqui nós não estamos produzindo grão. Então, quais são os estágios fenológicos do algodão? Estágio V, estágio B, estágio F, estágio C. Estágio V é o vegetativo, estágio B de abertura dos botões, estágio dos botões, estágio F de flor e capulho, e estágio C é de capulho aberto. Vamos lá entender um pouquinho. Então, aqui nós já vimos, né, que são as hastes monopodiais e simpodiais, nós já falamos. Aqui a mesma coisa, né? Veja aqui, ó. Aqui embaixo tem nós que não dão ramos. Por volta do quinto nó, começa a surgir os ramos. Os estágios V0 é o da emergência, até a primeira folha. Estágio V1 é aquela regrinha de sempre, né? Estágio V1 é a primeira folha maior de 2 centímetros de comprimento, o estágio V2 é a segunda folha maior de 2,5 centímetros, V3 é a terceira folha, V4 quarta folha, V5 quinta folha. Então, esse é o estágio V0, que é o de abertura do cotiledro. Aí entra no estágio B. Qual que é o estágio B? De flor, de formação do botão floral. Então, B1, a primeira flor no primeiro ramo. B2, a primeira flor no segundo ramo. B3, a primeira flor no terceiro ramo. B4, primeira flor no quarto ramo. B5, primeira flor no quinto ramo. E por aí vai embora BN. A planta por que a gente fala que ela cresce em espiral? Porque veja aqui, deixa no outro slide, eu explico melhor. Porque os estágios fenológicos eles vão correndo simultaneamente, todas as fases ocorrem juntas. A cada 3 dias nasce um novo botão floral, a cada 6 dias no mesmo ramo reprodutivo. Então, aqui veja que já começa a complicar. Por quê? Ó, se a cada 3 dias nasce um novo botão e a cada 6 dias no mesmo ramo, então vamos falar assim, ó, nasceu esse botão floral, mais 3 dias nasceu esse botão floral e mais esse botão floral. Mais 3 dias nasceu esse botão floral, mais esse, mais esse. Veja lá. Então, vamos falar agora em ramo. Então, ó, nasceu o primeiro botão floral no primeiro ramo. Dali 3 dias, vai nascer o primeiro botão floral no segundo ramo e o segundo botão floral no primeiro ramo. Mais 3 dias, vai nascer o primeiro botão floral no terceiro ramo, o segundo botão floral no segundo ramo e o terceiro botão floral no primeiro ramo. Está percebendo que ela cresce, por isso que fala que cresce em espiral. Cresce esse, depois esse, depois volta para esse, vem para esse, vem para esse, e vai subindo em forma espiralada. Aí vem para o estágio F, F1. Primeiro botão floral no primeiro ramo. Primeiro botão, não, primeira flor. Aqui o desenho, ó. Estágio F. Primeira flor no primeiro ramo, F1. Primeira flor no segundo ramo, F2. Primeira flor no terceiro ramo, F3. Primeira flor no quarto ramo, F4. Só que eu digo que o algodão, ele é o estágio dele, porque, ó, vai nascer aqui a primeira flor no primeiro ramo.
Aí vai nascer a primeira flor no segundo ramo e a segunda flor no primeiro ramo. Aí vai nascer a primeira flor no terceiro ramo, a segunda flor no segundo ramo e a terceira flor no primeiro ramo. E por aí vai. Então, de modo que o primeiro ramo vai se encher de flor, depois o segundo ramo vai se encher de flor, depois o terceiro. Só que não precisa acabar de encher um ramo para começar a encher o outro. Então, enche, quando tiver aqui no primeiro ramo, na terceira flor, tá a primeira flor no terceiro ramo. Quando o quarto ramo, quando tiver a quarta flor no primeiro ramo, tá a primeira flor no quarto ramo. E vai crescendo em zigue-zague, então aí a fase F. Esses são os tipos de flores, né? O tipo não, né? O crescimento da flor. Esse é o sentido lá de crescimento da flor no ramo reprodutivo. Aqui que eu falo que ela vai crescendo espiralada. Cresce aqui, cresce aqui, cresce aqui, 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 aí volta a crescer lá no baixo. Veja que aqui, ó, a gente está vendo que aqui é um ramo vegetativo, aqui é outro ramo vegetativo. O ramo frutífero começou aqui, ó, que é onde tem a primeira flor. Aqui a flor novamente, né, branquinha, depois que fecunda, ela vai ficando rosadinha, fica vermelha até ficar roxa e cair. Então a folha aqui branca, ela é altamente sensível ao estresse hídrico, e quando forma a maçã, ela já tem alta umidade, né? Depois que cai essas folhas, cai a flor, vem a maçã aqui, a base aqui, cara, embaixo da pétala aqui, o pestíolo, embaixo das pétalas, cai e forma a maçã. E aí entra a fase C. O que é o C? De abertura do capulho. Mesma coisa. C1, primeiro capulho do primeiro ramo. C2, primeiro capulho no segundo ramo. C3, primeiro capulho no terceiro ramo. C5, primeiro capulho no quinto ramo. C7, primeiro capulho no sétimo ramo. Mas lembre-se sempre daquilo lá, né? Então, ó, vai nascer o primeiro capulho do primeiro ramo. Depois vai nascer o primeiro capulho. Vai nascer, não, vai abrir o primeiro capulho no segundo ramo e o segundo capulho no primeiro ramo. Depois vai nascer o primeiro capulho no terceiro ramo, o segundo capulho no segundo ramo e o terceiro capulho no primeiro ramo. E aí, igual tá na foto aqui, ó, tá lá, ó. Primeiro capulho no 1, 2, 3, 4, primeiro capulho no quinto ramo, segundo capulho no quarto ramo, terceiro capulho no terceiro ramo, quarto capulho no segundo ramo e quinto capulho no primeiro ramo, e por aí vai. Então, essas são as fases de abertura do capulho, desde maçã, abrindo a maçã, até expor os lobos, as lojas, aliás, desculpa, né? Então, aqui abriu um capulho de 5 lojas, 1, 2, 3, 4, 5 lojas desse capulho. Então, aqui o estágio completo do algodão, do V0 ao V5, que é o número de folhas, né? Então, V1, primeira folha, V2, terceira folha. Aí entra a fase de formação do botão. Quando tiver o botão no quinto ramo, é o B5. Quando o botão tiver no terceiro ramo, B3. Botão no sétimo ramo, B7. Aí entra na fase F de formação de flor. Fase F de flor. Então, entra a primeira flor no primeiro ramo, F1, primeira flor no terceiro ramo, F3, F5, aí abre o capulho. Capulho no primeiro ramo, C1, capulho no segundo ramo, C2, capulho no oitavo ramo, C8. Então, você vê que é um grau de detalhes, ó, estágio V, estágio B, estágio F, estágio C. Ah, mas isso aqui não é importante. Não é importante. Se você não souber isso, para quem produz algodão, você não consegue manejar. Por quê? Você vai ver lá, aplicar nitrogênio no estágio B1. Vai estar escrito lá, aplicar nitrogênio aos 90 dias, aplicar nitrogênio aos 45 dias, não, vai aparecer aplicar nitrogênio no estágio B1, e pronto. Aí temos lá um defensivo para o bicudo do algodoeiro. Aí fala assim, aplicar defensivo para o bicudo no estágio B5. Tem que saber qual é o estágio B5, porque ninguém vai falar idade, nem tamanho de planta, né? Estágio F1, F3, a gente tem que saber, né? Então tá lá, temperatura ideal de 20 a 30. Problema de temperatura elevada
quanto maior a temperatura, mais rápido vem a maçã, né? Então, temperatura muito alta, corre o risco da maçã abrir muito rápido. Aqui é assim, ó, quanto menor a temperatura, mais tempo leva para abrir a maçã, formar o capulo. Então, ó, aqui uma continha, uma temperatura de 30 graus, o capulo leva 40 dias para se formar, para a maçã se formar. Com 26 graus, leva 50 dias. Com 23 graus, leva 60 dias para formar a maçã. Então, ou seja, quanto mais frio, mais tempo demora o ciclo da cultura. Altitudes as mais variadas, né, do nível do mar até 1.200 metros, água. Não tolera ambiente muito úmido, porém precisa de muita água, de 700 a 1.300 milímetros. E aquela mesma historinha das outras culturas, né? Quando mais precisa de água, na fase de florescimento, né? Igual soja, igual milho, igual citros, igual café. Quanto mais precisa de flor, de água na fase de florescimento. Preparo de solo pode ser do convencional, preparo mínimo, ou plantio direto. As regras de correção de solo são as mesmas, né? Que vocês veem lá na disciplina de fertilidade do solo. Exigente quanto à qualidade do solo, tem que ser solo com alta qualidade, ou seja, fértil, matéria orgânica, solos profundos, porque lembra que nós vimos lá a raiz que cresce até 2 metros, se a planta tem 30 centímetros de altura, a raiz tem 1 metro, então o algodão só se dá bem em solos profundos, bem drenados, com boa estrutura. Preparo de solo convencional, né? O preparo de solo pode ser com cultivo convencional, enfim. O algodão vai bem em plantio direto, em cultivo mínimo, em preparo convencional, né? Lá no Centro-Oeste utiliza sistema de plantio direto, né? Soja, milho e já entra com o algodão atrás. Pouco tolerante à acidez e presença de alumínio trocável. Por isso, a laje é uma planta, quando fala que exigência em cálcio, na verdade ela é exigente em calcário, né? Porque calcário corrige a acidez. O algodão não tolera nem um pouco de acidez, nem alumínio. O nitrogênio e o potássio são mais exigidos, né? Tem que conhecer aquela regrinha lá de quanto que extrai a cultura, né? Considerar as perdas de nitrogênio. A adubação é o convencional do algodão, não tem nenhum detalhe diferente, igual quando a gente viu lá do feijão, tem o período de maior demanda de alguns nutrientes. Tá aí as recomendações, né? Recomendação de adubação, além de ter, vocês têm a disciplina específica de adubação e fertilidade do solo, adubação, o segredo maior é um implemento bem regulado, a qualidade do adubo, a aplicação da maneira correta, porque a adubação, a quantidade em si, é análise de solo e boletim 100. Né? No boletim 100 você acha lá a necessidade de adubo para todas as culturas em cima do seu teor de nitrogênio, fósforo e de minerais total do solo. Né? Então tá lá, ó. Rendimento esperado, 3 toneladas por hectare, no plantio, 15 quilos de nitrogênio, 60 de fósforo, 40 de potássio, enfim. Época de plantio. Aqui é aquele relativo, né? Por quê? Qual que é a época de plantio para qualquer cultura anual? Aquela de final de dezembro, começo de ano, né? Final, começo de ano, que é o plantio de safra, né? É o que eu venho falando desde a primeira aula, né? O que é safra, o que é safrinha. O plantio de safra é aquele de final do ano, de novembro, dezembro, para colher janeiro, fevereiro. Então, esse é o plantio de safra, porque é o melhor plantio, é o que tem mais umidade, é o que vai dar mais produtividade, é o que tem chuva na hora certa, temperatura, radiação solar, tudo ideal. Então, é o ideal para plantar algodão também, é o mesmo período que é ideal para plantar o milho, é o mesmo período que é ideal para plantar soja. Mas quem é produtor grande produtor de soja, né, período de safra, planta soja, né, vai plantar algodão na safrinha, ou na terceira safra, né. Então, cara que é plantador de algodão, planta algodão na safra, e a soja na safrinha, e o milho na segunda safra. O plantador de milho, planta milho na safra, fim de ano,
soja na safrinha e algodão na terceira safra. Então, quando fala aqui, época ideal de plantio de algodão, para os algodoeiros, para os cotonicultores, é o período de safra, né? Que é aquela de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. De acordo com a cultivar. Espaçamento entre linhas, depende da cultivar, claro, né? 76 centímetros, 6 a 12 sementes por metro. Aqui é espaçamento entre linhas, né? 76 centímetros, 6 a 12 sementes por metro, que vai dar uma população de 70 a 120 mil plantas por hectare. Né? Se for espaçamento entre linhas de menor de 0,76, né? De 76 centímetros, daí até 200 mil plantas por hectare, vai depender da sua cultivar. Pragas do algodão. O bicudo é a pior praga do algodão autônomos grandes, que ele é quem acaba com a maçã. Essas picadas que ele dá, tá vendo aqui? Ele vai pintando, fazendo essas pintinhas aqui, ele injeta toxina, a pluma que era para sair branquinha, sai toda manchada, perde todo o seu valor, perde toda a sua qualidade, né? A fibra de algodão manchada não interessa para o mercado. Então, você começa o tratamento do bicudo, com uns 40 dias depois do plantio, vai até o final, tá? Então, o ovo, veja aqui, ele põe dentro da maçã, olha aqui, que sacrifício para a planta, né? Depois vem a lagarta dentro da maçã, aí sai o adulto, já com a maçã toda destruída, né? Aqui o que o bicudo faz na maçã do algodão. Esse aqui é o danado que vai estragando, entrando, bota os ovos lá dentro e ó, detona tudo a maçã do algodão. E é uma praga, e o algodão, né, eu falei lá, 15 mil, mais o caroço, 17 mil reais de receita bruta, o algodão, mas que gasto de defensivo de algodão também não é brincadeira, né? Ainda mais que é um produto que ninguém se alimenta, aí o abuso é maior ainda, né? Vamos falar assim, nas culturas que a gente vai se alimentar, se começa uma dosagem muito alta, né? A sociedade reclama. Agora, no algodão, você nunca ouve ninguém falar assim que comprou uma camisa que usou muito veneno no algodão. Ninguém fala isso, né? Ah, eu não vou comprar essa camiseta aqui não, porque o cara usou muito veneno no algodão. Então, não tem nada disso, né? Diferente do alimento, né? Que fala assim, eu não como tal coisa lá porque tem muito veneno. No algodão não existe isso. Então, tem um abuso, sim, excesso de uso, porém, ninguém usa à toa, né? Ninguém vai gastar produto à toa, jogar dinheiro fora, porque tem muita praga. E esse bicudo do algodão é um tormento para os produtores, porque ele multiplica muito rápido, de 2 a 20 dias, você já tem um adulto, uma geração nova chegando, e cada um se encosta numa maçã, já era, leva prejuízo de 80%, acaba com a sua lavoura, se você não fizer o controle adequado e rápido. Controle do bicudo tem as armadilhas, né? A armadilha com os feromônios que atrai. Então, o controle, 5% de botões atacados na amostra, ou um bicudo por armadilha por semana, é hora de fazer o controle. Então, para o bicudo, igual na soja, nós vimos o vazio sanitário para ferrugem asiática, no algodão também tem o vazio sanitário por causa do bicudo, para controlar um pouco a multiplicação, a disseminação do bicudo, ele faz o vazio sanitário também, né? Ou seja, a praga vem subindo, né, do sul, vem subindo, chega uma hora que encontra uma barreira, ele diminui a população, né? Então, é um método de controle cultural, né? Nós falamos lá na disciplina de tratamento sanitário, né, o controle cultural. Então, esse é um controle cultural, vazio sanitário, ou seja, é uma maneira de diminuir a população da praga através da eliminação da planta, né, do hospedeiro, ou seja, se ele não tem aonde pôr os ovos, porque o bicudo algodoeiro põe os ovos na maçã do algodão, se ele não tem maçã do algodão, ele não tem reprodução, então dá uma bela controlada. Então, o que é o vazio sanitário? É o período onde não pode ter nenhuma planta viva. Não é que não pode plantar, não é que tem que colher, não pode ter nenhuma planta viva em nenhum estágio fenológico, tá? Então, quem for plantar algodão, lembre-se sempre do vazio
sanitário do algodão. Depois vem o pulgão do algodoeiro, que também ataca a, durante todo o ciclo da cultura, né? O pulgão ele suga a planta, causa aqui a fumagina, que é uma espécie de, vamos falar, um pó preto aqui, a fumagina, né? Geralmente é branca na folha, mas no algodão ela fica com essa cor escurecida. E não deixa fazer as fotossíntese. Veja aqui, uma planta atacada nesse grau de intensidade não tem fotossíntese. Virose, vírus, por quê? O pulgão, o ácaro, ele leva vírus no corpo dele, sai picando a planta, levando vírus, né? Então, aqui é o pulgão do algodoeiro, cultivares resistentes, existe, nível de controle, você já sabe o que é, né? Nós já falamos lá no tratamento fitossanitário, que é a hora que você tem que fazer o controle, você faz o levantamento populacional, atingiu 20 pulgões por folha, é hora de fazer o controle. Cultivar, aqui, cultivares resistentes, você controla quando tiver 20 pulgão por folha. Cultivares suscetíveis, você controla quando tiver 3 pulgões por folha. Ou seja, se a cultivar ela é mais fraquinha para o pulgão, quando tiver 3, você já controla. Quando ela é resistente ao pulgão, ela aguenta até 20, acima disso você faz o controle, tá? A mosca branca é outra produtora de fumagina, né? Fumagina é que esse pozinho branco que fica embaixo da folha aqui, né? Então, a mosca branca, porque ela também leva virose para a planta. Esses são os ovos da mosca branca. Lagarta rosada, é o adulto, e a lagarta. Lagarta detona também a maçã. Aqui, ó, lagartinho dentro da maçã. Não precisa nem falar, aqui não tem mais fibra, né? Aqui não tem mais algodão. É um capulho perdido. Aqui a lagarta rosada, ó, ela entrou na maçã, matou a maçã. Você controla quando tiver 5% de maçã atacada ou se instalar a armadilha. 7 a 10 mariposas por armadilha é o nível de controle. Aqui a armadilha para captura da lagarta, do adulto da lagarta. Né? A lagarta não voa, quem voa é adulto, que é a mariposa. Então, você faz a instalação dessa armadilha, se der de 7 a 10 mariposas, armadilha por noite, é hora de fazer o controle. A lagarta curuquerê, também durante o ciclo todo, veja que o algodão, ele, infelizmente, ele é tomado de pragas. Então, o curuquerê, ó, ataca em reboleiras pelo ciclo todo e come toda a folha, né? Come o caule, come a folha. Esse é o adulto da lagarta, o curuquerê, esses são os ovos. Olha aqui que pena, né? Uma lavoura assim, ó, toda comida por lagarta. E a produtividade vai lá embaixo, né? Além de comer a folha, ataca o capulho, ataca a flor. Então, o nível de controle do curuquerê, 1 a 2 lagartas por metro, 2 lagartas por planta. A lagarta da maçã também é outra que ataca a maçã, botão floral, e vai até o fim da abertura do capulho, né? Esse é o adulto e essa é a larva que ataca o capulho. Esses são os ovos, esse é o adulto. Essa é a lagarta saindo da maçã. Dá uma dó de ver, né? Um algodãozinho sendo devorado por uma lagarta. E a lagarta curuquerê do algodão, lagarta da maçã. 10 mariposas por armadilha. Você vê que o grande problema do algodão são essas lagartas que, iliotes, se alimenta aqui da maçã. Olha lá. O adulto, helicoverpa, os ovos. As medidas de controle são sempre parecidas, né? 2 lagartas por metro, ou 10 mariposas por armadilha.
É nessa média, né? De 7 a 10 adultos por armadilha, 2 lagartas por metro, uma lagarta por planta. Percevejo castanho é praga de solo. Ele ataca aqui o colo da planta. Por quê? A broca da raiz, a foto aqui não é do percevejo, tá? Desculpa. A foto é da broca, que ataca o como, né? O percevejo, pô, besouro não, né? Então o besouro ataca o colo. Come o colo aqui, né? O colo é essa parte que sai do solo aqui. Então, lembre sempre isso, né? Besouro não ataca a folha, né? Besouro ataca a raiz e caule, colo. Quem ataca a folha são as vespas, os percevejos. Os ácaros, ácaro branco, ácaro rajado, ácaro vermelho. Veja quanta praga, né? Percevejo manchador do algodão. Olha aqui, ó. O algodão branco, a cor que fica depois que o percevejo passa. É muito defensivo. Eu diria que 40, 50, até 60% do custo de produção do algodão vai tudo nos defensivos. Então, daqueles 15 mil de receita, põe 60%, 15 mil por hectare, pode jogar aí tranquilamente 60% em defensivo para eliminar esse mundo de praga que tem o algodão. Então, veja aqui, né? Lembra que nós vimos lá no tratamento fitossanitário, uma coisa assim, né? Que é cada praga que eu tenho que preocupar em cada época. Então, veja aqui, ó, desenvolvimento da planta. Aqui, então, veja aqui, ó, de 0 a 45 dias eu tenho que fazer monitoramento da mosca branca, de 65 até o final, na colheita, os percevejos, aqui de 100 até o final, lagarta rosada, ou seja, por que esse esquema de ocorrência de praga é fundamental para saber o que a minha equipe tem que ir lá procurar, né? Eu não vou chegar aqui aos 30 dias, procurar lagarta rosada, que eu sei que não tem. Lagarta rosada aparece só com 100 dias. Então, se eu estou aqui nos 30 dias, eu subo aqui e vejo que praga que eu tenho aos 30 dias e vou lá fazer monitoramento dessas pragas. Tá? E sempre lembrando lá do manejo integral de pragas, que é aquele que integra todas as medidas de controle. E aí, por fim, chega na colheita do algodão. Colheita mecanizada é o que domina, lógico, né? Como são grandes produtores, grandes fazendas que produzem algodão, então é a colheita mecanizada, mas colheita de manual de algodão também é possível. As colhedoras são a tipo fuso e a tipo stripper. Tipo fuso, ela tira só o algodão ou o caroço. A tipo stripper retira o capulho, o invólucro, tudo aquela parte floral do algodão, ela leva tudo junto. Vamos ver aqui, ó, tipo fuso, que é aquela que leva só o algodão, e essa aqui, ó, tipo fuso. Então, vê que a entrada dela aqui já é diferente. A que leva toda a planta tem aquela barra de corte embaixo, igual nós vimos da soja do milho. A tipo fuso não tem aquela barra de corte embaixo. Por quê? Ela tem esses dentes aqui, ó, que não corta, ele puxa. Aqui, ó, esse, por isso chama fuso, né? Um fuso rotativo, que ele puxa, ele atrai com esses dedos aqui, ó, tem os desfibriladores de borracha, que ele puxa só o algodão, né? Ele não corta a planta. Quando você vai numa lavoura de algodão depois da colheita e vê que os ramos estão lá, as hastes, os caules estão lá, é que colheu com a colhedora tipo fuso, que puxa só o algodão. Ela pode armazenar em cestos, né? Tipo cesto, então lá, colhe 15, 17 hectares por dia, que dá lá 67 a 76 quilos de algodão com caroço, né? Nenhuma colhe sem caroço, por dia de trabalho. Então, veja aqui como que é o sistema de armazenamento de cesto, né? Então, primeiro, ela armazena no armazém dela mesma e despeja na cana a gente chama de transbordo, né? No algodão eles chamam de big bass. Big bass? Big bass. Então tem o transbordo também. Aí daqui ele leva para a prensa lá. Transborda, o transbordo leva
Best Boy, Big Boss, Best Boy. É o que a gente chama de transbordo, né? No algodão chama Best Boy. Eles querem chamar assim, deixa que eles chamam assim. Para nós é um transbordo. Olha lá. Então, o Best Boy joga na prensa. Essa é uma prensa. A prensa fica lá no campo, né? A prensa hidráulica. Aqui. Então, a prensa, como o próprio nome diz, vai prensar. Forma esses fardões aqui de 7 a 10 toneladas. Aí cobre o fardo. Para vir uma prancha dessa aqui, que enfia aqui embaixo do fardo, né? Da lá de 10 toneladas. E leva embora o algodão. Então, vem uma prancha dessa aqui. Então, tem a prensa, então, a colhedora, o transbordo, a prensa, o caminhão que vai lá para o beneficiamento. Então, nós vimos que tem o armazenamento no cesto e tem as colhedoras que armazenam em rolo. Fardim, aqui, ó, 124 fardos sem parar. Fardim pequenininho, de 2,5 metros de altura, 2,5 metros de comprimento, com 2,3 toneladas. Fardinho de 2 toneladas de algodão, pequenininho. Aqui. Então, ou ela faz em cesto, então vamos lá. E você acha que é melhor, né? Então, se fizer em cesto, eu vou falar para você, viu? E a gente vê quase meio a meio. Qual que é a vantagem desse aqui? É que ele é mais rápido, você já leva o fardo pronto, mas você já tem que tirar do campo logo, porque ele fica aqui descoberto se der uma chuva. Então, ele é mais rápido, ele elimina o transbordo, a máquina não precisa parar, né? Então, você viu lá, 174 fardos, tá? Esse tá sem parar. Ou seja, ele é mais rápido. Mas tem essa desvantagem que o trator já precisa vir atrás recolhendo os fardos. O outro, o de cesto, ele tem que ficar parando para transbordar. Só que você leva na prensa, a prensa você colhe, você não precisa do caminhão vir levar embora logo. Então, cada um depende da sua logística, né? Se você já tiver uma logística de caminhão para levar embora, o fardo é mais ligeiro. Agora, se você quer fazer um armazém no campo, aí você já faz na prensa. Então, aqui, e o tipo, então, que nós estávamos vendo, o tipo fusa, que leva só o algodão caroço. Algodão em caroço. E a tipo stripper é aquela que tem a barra de corte, que corta a planta toda. Então, ó, tem a barra de corte. Então, lembra que a outra ela tem os dedinhos lá que puxa só o algodão, né? Essa aqui, a tipo stripper, leva tudo. Então, ó, sistema de molinete, né? Lembra? Igual lá o molinete do milho, da soja, que ele tem que rodar mais rápido que a velocidade da máquina. Então, ele recolhe tudo, ele corta a planta, né? Ah, não. A base dele aqui, ó. Ele leva... Fica a haste, mas ele leva o ramo, leva tudo embora, né? A outra não leva os ramos. Essa aqui leva o ramo embora, leva o capulho, leva tudo que tiver junto, ela leva embora. Tá? Em que hora que eu colho? 70% a 80% de capulhos abertos é a hora que eu tenho que garantir a coloração e a resistência, né? Porque capulho aberto por muito tempo escurece, perde a qualidade, perde a resistência. Então, o ponto de colheita, 70% a 80% de capulho aberto, você já começa a colher. Umidade elevada, não comprimir. Por quê? Para secar. Perdas de 6% a 8%. A eficiência na colheita é quem garante a qualidade do algodão, tá? E a perda na colheita depende da formação, do tipo, a arquitetura da planta, quanto que o algodão, ou seja, se colher antes da hora, ele está muito aderido à planta, causa elevadas perdas, solo nivelado, obviamente, bastante equilibrado e sem plantas daninhas. Depois que seca, depois que colhe, tem a secagem, beneficiamento e armazenagem. O algodão não pode passar de 10% de umidade, enfardamento em saco de pano, porque o saco de pano troca calor, né? Então, você põe no armazém seco, um saco de pano que deixa trocar calor com o ambiente, que abaixa a umidade da fibra.
Então, o beneficiamento, recepção, qualificação e o armazém até a venda. Limpeza e descaroçamento. Aí prensa, enfarda e armazena em fibra ou a semente e o caroço. Então, tem as algodoeiras, né? Não sei se alguém já conheceu uma algodoeira, mas algodoeira é isso, é que chega aqueles fardões, ou o rolo, que nós vimos, ou o fardo da prensa, então ele chega na algodoeira, é quem faz, quem abre, né? Quem abre o algodão, vai abrindo as fibras, aí tem o secador que fica aqui soprando, né? Então, ele está compactado, a algodoeira descompacta, sopra com calor para secar, leva a umidade para 10%, e nesse sopro também faz uma limpeza. E aí o beneficiamento, que é a separação da fibra e da semente, né? Ou seja, é o algodão em pluma. Então, aqui no beneficiamento, você deixa o algodão em pluma. Essa é uma algodoeira fazendo descaroçamento. Aí o armazenamento, fardos de 200 quilos, com tecido de pano, por quê? Lá para trocar calor com o ambiente, se for um tecido, uma embalagem em volta que não deixa trocar calor, umedece e escurece o algodão. E aí tem a equipe que faz a classificação da sua fibra, né? Lá na usina, o pessoal do laboratório não é quem vai dizer o preço da sua cana, dependendo do tanto de açúcar, né? Você vai lá no laboratório, lá deu 140 TTE. O produtor fica feliz, opa, e aqui é a mesma coisa. Então, aqui passa lá na algodoeira, passa pela análise de qualidade, que vai avaliar o quê? O comprimento da fibra, a uniformidade do comprimento, ou seja, não adianta, sei lá, medir uma fibra longa, né? Que é aquela com maior de 3,4 centímetros, ou de 28 a 22,8, 2,9 centímetros, enfim. Tem as classificações de tamanho de fibra, né? Então, 83% das fibras tiverem classificada aquele comprimento, é a classificação que você vai receber, tá? E o diâmetro da fibra também, Microner, que avalia lá no laboratório a qualidade da fibra. Então, ela avalia o comprimento, a uniformidade do comprimento e o diâmetro da fibra. Impureza, ou seja, o quanto que tem de impureza no algodão. A cor, ele é aquele branquinho, creminho, amarelinho. O lustro, o que é? É o brilho. Reflectância, é o quão branco, que é aquele branco, né? Que tem branco e tem branco, né? Tem aquele branco que reflete branco, que é bem branco. E tem branco que é um pouco menos branco. Então, cor, brilho, reflectância, que é o quão branco que é. Quanto mais branco, tem menos cinza, tem maior valor de mercado. Então, é assim que faz a classificação de algodão. E assim a gente finaliza a nossa aula de algodão. Então, nós falamos, né, desde do plantio até